Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: desconectados com a realidade. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do pregador, chamado Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Diz assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. 24 de março de 2026. Grande Deus, quero te louvar e agradecer por esse momento. Te apresento todos que me ouvem. Família de cada uma dessas pessoas, minha família, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: desconectados com a realidade. E eu criei esse layout aí para a mensagem do dia de hoje, onde você, a senhora e o senhor estão vendo em via pública pessoas, diante de tantas pessoas que em sua volta aparentemente estão vivendo de uma forma racional, outras pessoas estão aqui vivendo fora da realidade dessas outras pessoas, ou seja, vivendo quase que irracionalmente, né? Como se fossem pessoas sem razão. E aí aqui eu queria que tem aqui nesse meio, não é? Tem mulher rasgando dinheiro, homem comendo papel, outra pessoa sentada no chão escrevendo alguma coisa, enfim, tem um monte de coisa aqui que a gente observa que vai dissociando a pessoa da realidade. A pessoa está saindo, se afastando de uma realidade que é completamente outra realidade, uma realidade atípica. Então, quando a gente fala de estar desconectado da realidade, é quando aquela pessoa, isso acontece com qualquer um de nós, né? Mas quando acontece de uma forma frequente, é preocupante, porque é aquela coisa de dissociação, né? É aquele mecanismo que a ciência fala, a psicologia fala, por exemplo, que é um mecanismo de defesa do cérebro, né? A pessoa vai criando como aquela ferramenta para se defender diante de um estresse intenso, diante de ter traumas, coisas antigas, coisas que já aconteceram, que deixaram marcas naquela vida, e a pessoa tem aquela sensação de despersonalização, aquela pessoa fica distante de si mesma, e tem também aquela questão também da desrealização, são termos usados cientificamente, que é aquela pessoa que está assim longe do ambiente ao seu redor. É o que essa imagem que eu criei para o layout, né, para estar relacionada à mensagem de hoje, mostra essas pessoas que estão realmente fora da realidade, né? E isso inclui distorções na percepção, são lapsos que a gente chama de surtos, né? Lapsos de memória, sensação de irrealidade. E por que eu quero falar sobre isso hoje? É porque hoje, se você, a senhora, o senhor perceberem, estamos vivendo em um mundo muito assim, misturado de coisas, de sensações, que qualquer coisa as pessoas estão perdendo a razão, a realidade, né? O que a gente chama, né? A noção do perigo. Então, o surto ou a desconexão da realidade, quando a pessoa fica desconexa da realidade, traz esses prejuízos, né? E a ideia que se tem é que a pessoa está perdendo a lucidez, é uma pessoa que, nessa perda de lucidez, né, ela pode entrar numa, que a gente chama, numa situação de descontrole total. Mas eu quero dizer que Deus restaura a mente, né? A Bíblia fala de pessoas que perderam o juízo. Daniel capítulo 4, versículo 33, fala de um personagem assim, e não era qualquer um, era um rei. Lucas capítulo 8, vou só citar aqui os textos que eu escolhi aqui para a gente deixar para vocês.
Lucas capítulo 8, versículo 27, fala de uma pessoa que estava fora de si, sem controle, surtada, né? Tem o lado espiritual nisso aí também. Romanos capítulo 1, versículo 21, versículo 22, Paulo fala de uma mente obscurecida, a mente de muita gente hoje, desse século, né, atual. Segunda carta de Paulo também, a Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo está dizendo que Deus dá equilíbrio à mente perturbada. E o que fazer quando a gente encontrar alguém assim, ou se nós estivermos nessa mesma condição? É orar e entregar a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 5, versículos 6 e 7 fala sobre isso. Nós devemos também renovar nossa mente. Paulo fala sobre isso também. Romanos capítulo 12, versículo 2, estou apontando o que fazer para solucionar esse problema. Vigiar, nós devemos vigiar nossas emoções. Provérbios capítulo 4, versículo 23, leia. Vocês vão ouvir Deus falar sobre como vigiar nossas emoções. Também buscar ajuda, procurar ajuda também médica, se for até necessário. Tiago fala sobre isso, capítulo 5, versículo 16. Enfim, quando a gente olha para esse assunto, a gente observa que Deus traz uma clareza, Deus traz equilíbrio, Deus traz restauração, quando a gente olha para a palavra dele, para a palavra de Deus, como solução para a nossa, entre aspas aqui, loucura temporária, né? Então a psicologia tem uma explicação, né, sobre isso no sentido científico, mas a Bíblia tem a resposta para quem sofre essa situação. A psicologia diz até, inclusive, que os surtos, assim que a pessoa tem aquela perda, né, temporária de contato com a realidade, exigindo até, inclusive, cuidado, as pessoas devem ter cuidado de pessoas assim. A psicologia fala que essas pessoas precisam de apoio e tratamento. Mas eu repito, a palavra de Deus pode cuidar de tudo isso, curando quem estiver passando por essa situação. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.